Oiê, vamos conversar? Gente, esse vai ser um pouco menos elaborado. E não trouxe minha câmera, vai ser no celular mesmo, com luz ruim, mas é isso que tá tendo. Eu queria conversar com vocês sobre como a gente tem que ser cuidadoso nas coisas que a gente pede pra Deus. Eu lembro que há 8 anos atrás, 9, 8, eu tava no Brasil e o meu sonho era trabalhar viajando. Gente, eu olhava as pessoas trabalhando viajando e eu achava aquilo chique, sabe? Eu achava aquilo assim, nossa, que legal. As pessoas vão pra vários lugares, conhecem várias coisas. E eu queria muito aquilo. E eu pedia aquilo pra Deus, né? Tipo, ai, Deus, me permite trabalhar viajando. Vai ser tão legal, sabe? E eu era mais específica, né? Aliás, não é que eu era mais específica, eu tinha 2 sonhos paralelos: trabalhar viajando e conhecer Nova York. Conhecer Nova York era um dos meus maiores sonhos. E eu conheci Nova York quando eu tinha 15 anos, numa viagem a lazer mesmo. E gostei muito, assim, mas sempre quis voltar, sabe? E aí, gente, eu me mudei pro Canadá. O meu trabalho hoje, ele envolve viagens constantes. Eu viajo quase todos os meses. Esse ano eu já viajei 12 vezes e eu tenho mais 3 ainda. Inclusive, estou viajando nesse momento. Estou em Miami. E eu vi que não tem nada de glamuroso. Gente, e assim, eu ainda fico em lugares muito legais, em hotéis muito legais, mas o glamour da viagem não tem isso, sabe? São dias longuíssimos, assim, você viaja, a maioria das vezes eu viajo com uma mala de mão, sabe? Uma mala de mão, uma bolsa, e é isso, porque eu fico no máximo ali entre 2 e 3 dias em cada viagem, às vezes até menos, às vezes eu vou num dia e volto no outro. Mas aí você vai, faz sua malinha rapidinho ali, correndo, porque você já tá tão acostumada que é muito rápido. Eu sempre trago as mesmas coisas, basicamente. Aí eu vou, faço minha malinha rapidinho, vou pro aeroporto 3 horas antes, porque Canadá, Estados Unidos é uma viagem internacional. Por mais que seja uma viagem muito curta, ela ainda é uma viagem internacional. Então eu tenho que passar pela imigração toda vez que eu viajo. Segurança, despacha a mala, porque agora eles fazem você despachar a sua mala de mão. Despacha a mala, vai pro aeroporto, come alguma coisa rápida, vai pro avião, chega, Uber, hotel, dia seguinte acorda cedíssimo. Você não sabe que horas você vai almoçar, você não sabe que horas você vai tomar seu café, você não tem rotina nessas viagens. Então, assim, o glamour que eu imaginava, ele não existe, né? E eu não tô reclamando, assim. Quer dizer, eu tô reclamando, sim. Mas eu entendo que é uma oportunidade muito legal. Eu vejo que muita gente que eu falo assim, semana que vem eu vou estar viajando e tal, as pessoas ficam super animadas. Tipo, meu, que legal, seu trabalho deve ser muito legal. E, gente, é muito legal. Mas quando você faz isso por muito tempo, parece que você perde um pouco aquela empolgação, sabe, de viajar. Eu acho que viagem é pra ser uma coisa que a gente se empolga muito, né? Então, por exemplo, a gente vai viajar a lazer uma vez ou 2 vezes por ano, a gente fica muito empolgado para aquele momento, né? É uma coisa muito única, assim, é uma coisa que a gente planeja, que a gente faz. E quando você faz isso o tempo todo, vira corriqueiro, não vira mais extraordinário, sabe? E aí a gente perde um pouco daquela empolgação. E eu tava refletindo sobre isso, assim, sobre como a gente precisa ser cuidadoso quando a gente pede as coisas, sabe? E refletir mesmo sobre quais os prós e os contras daquelas coisas que a gente tá pedindo pra Deus ou daquelas decisões que a gente tá tomando. Porque tudo, gente, tudo, qualquer trabalho, qualquer decisão que você tomar, qualquer país que você for morar, qualquer coisa que você fizer, tem os seus prós e tem os seus contras. Nada é perfeito, sabe? Eu prefiro fazer o que eu faço hoje do que o que eu fazia no Brasil? Prefiro. Mas às vezes eu sinto falta de ficar no escritório o dia todo, mas aí deu 6 horas da tarde, eu vou pra minha casa, acabou, beleza. Eu sei que amanhã eu vou voltar pro escritório. E é isso. Eu tinha uma rotina mais estabelecida, né? E fora que a gente tem que levar em consideração que a nossa vida vai mudando, né? Quando eu tinha 21, 22 anos, realmente, imagina, eu não tinha muita preocupação, não tinha responsabilidade, eu não queria rotina, eu queria realmente empolgação, eu queria conhecer coisas novas, lugares novos. Eu agora, mais perto dos 30, tendo, né, um parceiro em casa, tendo meus cachorros, tendo a minha rotina, eu tenho
para onde voltar, sabe? Eu acho que isso por si só já te dá mais vontade de estar em casa, sabe? Então, isso não é só sobre o meu trabalho especificamente, é sobre todas as coisas que a gente pede para Deus. Eu acho que antes da gente fazer o pedido em si, ou junto do momento que a gente fizer o pedido, a gente tem que pedir: Deus, me prepara para viver isso também, sabe? Porque se você só receber, mas você não estiver preparado para viver isso e para entregar o que você tiver que entregar e se sacrificar em alguns momentos para viver isso, realmente às vezes não vai ser tudo aquilo que você imaginava, não. Mas ao mesmo tempo, é bom quando a gente para refletir sobre isso, sabe? Porque aí eu penso, pô, eu tô vivendo num sonho meu, sabe? Isso era um sonho pra mim, hoje eu tô vivendo isso, então eu realmente tô vivendo dentro de um sonho. Mas não é um sonho que passa na TV, sabe? Você viajar a trabalho não é você pegar seu Starbucks, seu trench coat e atravessar as ruas de Nova York desfilando, sabe? Não, a realidade é muito diferente. Geralmente ela inclui uma malinha de mão, tênis no pé, um blazer, uma calça maior do que o seu tamanho, porque aí você tem que usar depois à noite com salto, na correria, um banner nas costas, sabe? Então tudo é muito diferente, assim. E talvez essa realidade não seja a mesma para todos os tipos de profissionais que trabalham viajando, mas com certeza viagens a trabalho não são a mesma coisa do que viagens a lazer. E era isso, eu queria trazer só essa reflexão rapidinho, assim, sobre tomar cuidado com o que a gente pede e pedir também para que a gente seja preparado para isso. E entender que a vida é feita de fases, né? Então talvez o que você está pedindo hoje, daqui a 5 anos, não faça mais sentido. E aí é pedir também de novo para Deus, para que Ele te redirecione, para que Ele te mostre qual é o melhor caminho. Eu não tenho nenhuma pressa de parar o que eu tô fazendo hoje, mas eu peço para Deus me redirecionar, assim, para Ele me levar. E é engraçado que agora mudou, né? Eu não peço mais um lugar específico, eu peço para Ele me levar para onde Ele quiser que eu vá, sabe? Para onde o propósito dele estiver na minha vida. Mas é muito engraçado ver como a gente muda com o passar dos anos, sabe? Como os nossos sonhos vão mudando também à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai construindo coisas, à medida que a gente vai alcançando coisas, mas ao mesmo tempo parece que a gente nunca chega no ponto que a gente tá realmente satisfeita, né? A gente sempre quer alguma coisa nova. Quando a gente tem aquilo, a gente quer outra coisa. E aí quando a gente tiver outra coisa, a gente vai querer outra coisa. Então, acho que isso é do ser humano. Mas é isso, prepare-se para receber aquilo que você tem pedido, sabe? Porque você pode receber em algum momento. E aí quando você receber, talvez você não tenha pensado em todos os prós e todos os contras que vem com aquilo. Então, não sei se vai fazer sentido para alguém, mas queria deixar essa reflexão rapidinho aqui para vocês. E é isso. Não sei quando eu volto para aqui. Estou trabalhando na minha cabeça a ideia de começar a filmar vlogs, mas ainda tô trabalhando, porque eu tenho um pouco de vergonha, né, de sair por aí filmando as coisas. Mas eu queria muito filmar como que é uma dessas minhas viagens a trabalho, sabe? Um vlogzinho rápido de como que é. Vamos ver se essa ideia se desenvolve e eu começo a perder essa vergonha com o passar do tempo. Mas é isso, gente. Até a próxima. Um beijo. Tchau.